Podemos dizer que a baleia é uma bomba atômica no mundo animal? Eu sou Ivan Lima e vou te explicar que essa frase pode fazer sentido. Calma! Não quer dizer que as baleias vão explodir no fundo do oceano com frequência e assim prejudicar os demais seres que habitam esse lugar. Vou explicar melhor o motivo pelo qual esses animais são totalmente perigosos, principalmente quando ficam encalhados em praias. É comum a gente ouvir histórias de que uma baleia ficou encalhada em alguma praia por aí. Isso, como esperamos, atrai diversas pessoas curiosas que querem ver o animal de perto, estando ele vivo ou não. Só que, se aproximar para ver melhor pode não ser uma boa ideia. Na verdade, essa é uma péssima ideia. Isso porque as baleias podem explodir. Isso mesmo que você ouviu. Quando eu falo que podem explodir, não estou falando do uso de dinamites ou coisa do tipo, como já apareceu em um episódio antigo de Os Simpsons. Isso que acontece com as baleias é, na verdade, uma autodetonação espontânea do cetáceo. Para que possam entender um pouco melhor, vou fazer uma relação com os seres humanos. Muitos não sabem, mas existem caixões que são selados de uma forma que impede a ação de vermes e larvas, da decomposição dos corpos. O problema é que os caixões podem explodir quando estão enterrados em determinada profundidade. Isso faz com que os corpos explodam, como as baleias encalhadas. A razão que leva o corpo a explodir é o enorme acúmulo de gases. Em um caixão que não é selado, os processos de fermentação e putrefação, que normalmente ocorrem após a morte, podem ser eliminados na atmosfera. Por outro lado, em um caixão selado, esses gases podem se acumular até atingirem uma pressão absurda. Dessa forma, dependendo da forma como o corpo das baleias é danificado na hora da morte, as explosões podem ser intensas. A maioria delas morre em pleno mar, o que quer dizer que a própria natureza se encarrega de resolver o problema na forma de predadores. São eles os responsáveis por perfurarem a baleia morta, com suas garras e dentes, criando nelas alguns buracos que são suficientes para que esse processo de decomposição aconteça sem problemas. Outra coisa que acontece é que, debaixo da água, as baleias mortas são rapidamente devoradas por outros seres marinhos. Elas não dependem dos micróbios para isso. Porém, algo bem diferente acontece quando uma baleia morre encalhada em uma praia ou próximo dela, sendo facilmente trazida para a terra. Por estar fora d'água, o cetáceo fica muito pesado e em uma posição que facilita que o seu ânus e garganta fiquem bloqueados. A consequência disso é que os gases da decomposição, principalmente o dióxido de carbono e o metano, fiquem presos, fazendo a pressão interna aumentar absurdamente. Por falta de uma válvula de escape, a conclusão é a explosão, com órgãos externos e toda a carcaça podendo ser arremessados por mais de 9 metros de distância. Algo mais perigoso do que se imagina. Para evitar que isso aconteça, é necessário fazer um pequeno furo, para que a baleia esvazie de forma lenta, como um balão cheio de ar, por exemplo. No entanto, é preciso ter muito cuidado e conhecimento nesse processo, para não resultar em uma explosão. Inclusive, é recomendado que especialistas no assunto se encarreguem disso. Um caso de 2014 alertou o mundo a respeito da gravidade dessa situação. Uma baleia encalhada chamou a atenção das pessoas numa cidade do Canadá. O animal inflou mais do que os moradores locais acreditavam que poderia inflar após morrer. A baleia havia sido arrastada pelas ondas até encalhar por completo na costa da região. O inchaço dela logo se tornou um medo crescente na comunidade, que começou a ficar extremamente preocupada por causa da ameaça de explosão do animal. Mesmo com o mau cheiro, o corpo da baleia, de 25 metros, tinha virado um ponto turístico para quem morava ou passava por ali. Isso mostra que nem o medo de um iminente acidente não foi capaz de afastar as pessoas curiosas, né?
Felizmente, as autoridades conseguiram lidar com a situação e afastaram, de uma vez por todas, as pessoas que estavam ali apenas para apreciar, se é que podemos dizer assim, o animal morto. Um ano antes desse caso no Canadá, houve outro na Dinamarca, mas ele não terminou tão bem assim. Era final do ano e outra baleia inflada após morrer apareceu encalhada numa praia bem movimentada. O animal explodiu quando começaram a examiná-lo. Um profissional que havia começado a operação se feriu gravemente, tendo até danos permanentes. O vídeo mostrando o exato momento é um tanto medonho e nos faz entender o quão perigoso pode ser, de fato, chegar perto de um desses animais quando estão nessas condições. A partir do interesse das pessoas, vários especialistas passaram a espalhar mais informações a respeito. Como falei antes, foi confirmado que isso acontece por causa dos gases acumulados no interior do organismo das baleias. Os animais encalhados, por conta do processo de decomposição e pressão dos gases presos, irão inflar e certamente sopitar em algum momento. Vale lembrar que isso pode piorar de forma mais intensa quando os animais estão expostos ao calor. Viu só como ir a uma praia com uma baleia encalhada pode ser perigoso? Bom, fico por aqui e até o próximo Fatos Responde. Tchau!